Muito se cobra dos pais o modo que eles devem se comportar, educar, falar com as crianças. Mas, ao contrário, como fica? Qual é o dever dos filhos? A gente sabe que muitos são cruéis e acabam valorizando os pais só depois que eles se tornam. Por isso que a psicóloga doutora Marina Fedil, que já está aqui conosco para esclarecer essas questões. Doutora, muito bem-vinda ao Ver Mais, tudo bem? Tudo bem? Este caso que eu já comecei falando pra gente, acontece muito, os filhos só valorizam os pais quando eles se tornam. Geralmente a gente vê com mais frequência acontecer isso, não que precisa ser assim. Não precisa ser uma regra que a gente só vai valorizar os nossos pais a partir do momento que a gente perdê-los, Mas né? por quê? Ou perdê-los, ou quando se torna pais. E por que isso? A gente é ingrato? Normalmente, não, na verdade não é que a gente seja ingrato. Depende muito de como essa relação se estabelece entre filhos e pais desde a infância. É natural que, de repente, na infância, às vezes os pais mimam mais, fazem o que a criança quer. À medida que a criança vai crescendo, os pais acabam tendo que se impor mais. E a criança que não aprendeu que o pai coloca os limites, acaba se magoando e se revoltando com o pai na adolescência. E acaba tendo um afastamento, que só vai ser compreendido pelo filho adolescente depois que ele se torna pai. Olha só. Né? Ah, agora eu compreendo, meu pai queria o meu bem. Né? Mas na adolescência você entende que o pai está querendo limitar a minha liberdade, impedir de ser feliz. Sim, né? sim. Mas por que isso poderia ser diferente? Se os pais conseguissem conversar mais e entender e ficar no equilíbrio das relações entre sou seu amigo, mas sou seu pai, né? Somos parceiros, vamos fazer coisas juntos, mas ao mesmo tempo também sou seu pai, eu vou dizer não para você. Eu te amo tanto ao ponto de colocar limites em você e dizer não aceito isso ou aqui você não vai fazer. Quando o filho entender que o pai é sempre essa referência para ele do que é bom, do que é ruim, mas também é o parceiro, é aquele que vai dar apoio, que vai dar suporte, essa relação de admiração, ela vem desde a infância, não vai sofrer prejuízo na adolescência e vai permanecer até a vida adulta. Olha só. E o que eu percebi também nessas enquetes, doutora Marina, é que os homens, eles querem passar o ar meio que de durões, né? De machos e tal. Eu até chorei, Eu até né? chorei. O pessoal pega no pé mesmo. Pega. Depois que eles se tornam pais, parece que o coração amolece, né? Amolece. E quando a voz, mais ainda. Realmente, eu acho que principalmente se o pai, né, tem a chance de participar desde a gestação, se o pai pode ver seu filho nascer, tanto que a gente viu ali na enquete, o rapaz se emocionou, ele vai criando um vínculo muito forte com o filho, né? Porque a mulher, naturalmente, ela já tem esse vínculo porque ela gera a criança. E o pai, às vezes, ele fica um pouco distante. Então, se o pai, se é permitido para ele e ele se propõe a participar desde a gestação, ele vai se tornando mais afetivo, ele vai se tornando mais flexível. Era isso que eu queria te perguntar, qual é a real importância do pai na educação da criança, desde o bebezinho, criança, adolescente, adulto? Bom, a função paterna é proteção, suporte, apoio, né? E é também aquele que vai colocar em contato com a realidade. Vai dizer para o filho, olha, na vida lá fora existem nãos e sims. Mas a função maior do pai é ser essa referência para o filho e o filho saber, eu posso confiar no meu pai. O que meu pai fala, eu posso confiar. Essa sensação de segurança, de não estou sozinho. Tanto que os pais que têm problema de alcoolismo, eles causam grande sofrimento nos filhos porque eles não conseguem cumprir essa função de segurança. De referência. Para a criança, até a adolescência, o pai é o grande herói. Meu pai pode tudo. Para uma criança de 3 anos, o pai é o máximo. Eu lembro do meu pai é mecânico, né? E quando a gente estava viajando e estragava o carro, eu achava o máximo. Meu pai descia, pegava a maletinha dele e dizia, meu pai é doutor em motores. Né? Para mim, meu pai é um grande herói. Claro que ele continua sendo um herói, mas depois você vai se dando conta que o pai é real, né? Que os pais têm suas limitações, mas você não perde a admiração. E o que os pais esperam dos filhos? Antes de casar, depois que casa, parece dar uma distanciada. O que os pais esperam dos filhos até a morte? Olha, eu vou te dizer uma coisa, que os pais transitam melhor com isso do que as mães, né? Olha. Os pais têm mais facilidade de entender que o filho tem que ir para o mundo, que ele tem que cuidar da família dele, da profissão dele, mas eles não deixam de ter um coração muito afetivo, no sentido de que eles querem a presença dos filhos, né? Como a gente viu ali, não é o presente em si. Claro que é gostoso ganhar um presente, mas o mais importante é ele perceber que o filho tirou um tempo da sua vida para estar junto com ele. E é o olhar de admiração do filho para o pai, né? O pai olhar e ver que tem um brilho nos olhos, é o estar junto, é ver que o filho dá espaço na vida do filho para o pai. E o filho vai reflete as atitudes do pai, tanto boas
ou ruim se o pai não é aquele pai tão presente, ou com certeza. ele vai refletir isso na vida dele, quando ele se tornar pai também, ele vai reproduzir isso? Alguns com mais consciência vão se esforçar muito no sentido de justamente fazer ao contrário do que o pai fez. Alguns não conseguem fazer e acabam repetindo, né? Aí depende de como foi essa relação e do quanto a pessoa tem um autoconhecimento. Então, quando eu resolvo ser pai, eu tenho que parar e pensar, né? Que tipo de pai eu quero ser? O que da relação com o meu pai eu desejo repetir e o que eu desejo superar. Olha e só. além disso, né? Mas há uma tendência da gente repetir se a gente não fizer um trabalho de autoconhecimento. O pior é quando a gente briga um monte com o pai por ele ser assim e depois reproduz. Você vê, você falando igualzinho o pai, fazendo exatamente da mesma maneira. Temos que lembrar que eles são nossas referências. Sim. O que nós queremos mudar, a gente pode discordar de muita coisa. Então temos que ter consciência e fazer essa modificação, né? Mas pais serão sempre pais, né? E eles são sempre referências Temos que importantes. honrá-los sempre. Sempre. Compreendendo seus limites, mas honrá-los. Doutora Marínia, muito obrigada. Eu que agradeço. Amo você no nosso programa. Eu também amo estar aqui. Feliz Dia dos Pais para todos. Feliz Dia dos Pais para todos. Somente para o meu. Obrigada. Obrigada.